Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da segunda série que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui do canal Educação. E na nossa noite de hoje a gente vai dar continuidade aí ao simbolismo, né? Vamos começar a trabalhar, nas últimas aulas anteriores, nós trabalhamos o parnasianismo e hoje a gente vai trazer uma escola muito importante, que é a escola simbolista, tá? O simbolismo no Brasil tem grandes representantes, Cruz de Souza e Afonso de Guimarães são dois representantes desse universo de literatura que impacta a sociedade e que acaba se transformando aí essa poesia tão carregada de sentimentos, principalmente melancolia, num elemento importante a ser trazido a partir de então, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre o simbolismo, vamos trazer aqui para vocês a nossa cartela de conteúdo, né? Na nossa cartela de conteúdo, nós temos aqui a literatura feita pelo poeta simbolista. Era nacional, introdução aos estudos do simbolismo. A literatura de Cruz de Souza é o principal representante aí desse movimento. Para a gente poder aí trabalhar com essa linguagem simbolista, a gente vai trazer para vocês algumas informações importantes e pertinentes. Temos exercícios para responder com vocês, para que a gente possa trazer essas informações, tá bom? Bom, o simbolismo, gente, trouxe essa imagem muito importante, muito significativa e que diz respeito aí esse momento estético literário. Esperança, de F. Waits, é um pintor impressionista do final do século XIX. E o que ele pinta aí, nosso escritor também escreve. Ando em mim soturnamente uma tristeza ociosa, sem objetivo, latente, vaga, imprecisa, medrosa. Uma tristeza que eu mudo, fico nela meditando, e meditando por tudo, em toda parte sonhando. Ah, tristeza imponderável, abismo, mistério, aflito, torturante, formidável. Ah, tristeza do infinito. Eis o universo simbolista, gente. O universo simbolista, gente, representa-se através dessa harpa, né? Dessa moça de tronco curvado, como se ela estivesse cansada, sob uma redoma, uma bola, um globo, né? E de olhos fechados, porque ela não quer ver os problemas à sua volta. Ela só quer sentir a musicalidade, talvez melancólica, triste, que sai dos dedos que tocam esse instrumento, tá? E aí a gente vai ver que essa tristeza sorrateira, intensa, né, latente, ela acaba se tornando algo muito representativo, né, daquilo que seria o universo simbolista. Então, o simbolismo, ele trabalha com muita propriedade essas impressões negativistas que nós vamos ter a respeito da nossa realidade. E tudo isso é fruto desse momento estético do final do século. O simbolismo, gente, ele é contrário ao parnasiano. Na sua essência, eles competiram lado a lado, mas que, na verdade, eles representam aí uma literatura oposta ao movimento parnasiano, que no Brasil fez um sucesso danado, tá? Então, os parnasianos são altamente metódicos, trabalham com a objetividade e a descrição, né? E no caso do simbolismo, eles vão para o caminho trilhados para serem opostos. A subjetividade, a sugestão, a musicalidade. Alguns pontos se mantêm. O gosto pelo soneto, por exemplo, o trabalho em torno da musicalidade, mas no simbolismo isso alcança status de característica.
porque o simbolismo é muito musical, ele gosta dos sons, ele gosta dessa referência, né, auditiva que a gente vai poder construir a partir desse momento, tá? Então, a título de informação, as características do movimento simbolista são também bem intensas e mostram para você essa subjetividade reinante, essa sugestão mais do que aquilo que seria a reprodução fiel e nítida da realidade. Os simbolistas, por exemplo, na pintura são chamados de impressionistas, né? E Monet é um desses. Olha aí essa tela da moça com a sombrinha na mão. Olhe para a cara dela. Tente me dizer se ela está alegre ou se ela está triste. Se você não conseguiu, pela sombra que não dá para ver de forma mais explícita, né, o rosto daquela mulher, me diga qual é o sentimento que aquela criança nutre naquele exato momento ali, daquela cena. A gente não consegue ver. Essa é a realidade. A visão subjetiva, borrada, entre aspas, imprecisa, faz com que a gente possa construir um dos aspectos importantes para o simbolismo. É falar, mas não de uma forma objetiva, das coisas que lhe afligem, né? E aí a gente vai para as aflições, para chegarmos às aflições, é preciso a gente entrar na mente, né, das pessoas. A busca é por essa essência, né? Por esse aspecto extremamente. Opa, perdão, aqui é porque eu tinha esquecido de pintar e colocar o marca-texto. Pronto. E aí a gente vai encontrar, olha, essa busca pela essência, pelo inconsciente, um desapego ao social. Veja aqui, ó, como isso acontece aqui, gente, ó. Nessa realidade aqui, a nossa personagem, né, a moça pintada pelo artista, vê dos olhos. Ela não está enxergando nada. Ela não quer enxergar nada dentro dessa perspectiva da alienação social. Tudo porque é um momento de sinestesia, de buscar essas sensações, de uma musicalidade que carrega mais ainda a poesia de símbolos, tá? Vamos lá para a nossa primeira atividade, para a gente poder executar as informações. Peço aqui 2 minutinhos para que você possa ler o texto de Cruz e Souza e a gente poder encontrar algumas características do simbolismo. 2 minutinhos, por favor.
A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer maravilhosa. Onda nervosa e atroz, onda nervosa, letes sinistros e torvos da agonia. Recresce a lacinante sinfonia, sobe numa volúpia dolorosa. Sobe, recresce, tumultuando e amarga, tremenda, absurda, empoderada e larga, de pavores e trevas, alucina. Alucinando e em trevas delirando, e como um ópio letal, vertiginando, os meus nervos letárgica fascina. Em relação ao poema e às propostas do simbolismo, vejamos, o eu lírico descreve de modo minucioso a sombra da ciência como se processa a transfiguração do corpo diante da morte. Letra B, a comparação do processo degenerativo com a música faz com que a sensação de de finitude humana se torne menos angustiante. Letra C. A presença de palavras adjetivas contribui para a criação de uma atmosfera poética, mágica e contraditória, que confere à morte as sensações extasiantes. Letra D. A distribuição das estrofes e das rimas, enquanto recursos de composição poética, conotam ao poema uma sensação de desamparo e de dor. Letra E. O clima de angústia e a visão de figuras atrozes fazem com que o eu lírico, diante da morte, se sinta vencido. Bom, gente, a gente viu aqui, ó, que a alternativa que corresponde corretamente àquilo que a gente vai analisar são os adjetivos que constituem uma atmosfera poética, mágica, mista. Você veja aqui, ó, a música é sombria, né? Fria, gélida, fica a trever, maravilhosa, né? Todos esses elementos aqui acabam sendo mostrados de uma forma condizente com a percepção aí da literatura simbolista, tá? Que confere essa sensação, essas sensações aí à literatura proposta pelos simbolistas. Alternativa correta, letra C. Próxima questão, gente. Vamos lá para a próxima questão. Mais 2 minutinhos para você analisar aí a próxima questão.
Vamos lá, o simbolismo enveredou por caminhos algumas vezes semelhantes ao romantismo. É o que se pode depreender do fato que os autores simbolistas, via de regra, aceitaram que o real é aquilo que está refletido na consciência individual. Letra B, assumiram uma postura esteticista, cultuaram a forma e a expressão ortodoxa. Letra C, utilizaram uma linguagem enxuta, direta e contundente, que dizia a expressão de seus temas, ao essencial. Adotaram uma expressão oralizada, valendo-se dos recursos da fala popular. Ou letra E, impuseram à literatura uma concepção positiva do mundo, segundo a qual o homem exprime as contradições e grandezas da sociedade em que vive, né? Então, olha, se eles são parecidos com os românticos, né, nós vamos observar que, para eles, a literatura era um reflexo daquilo que eles estavam vivendo, do que eles estavam sentindo dentro das suas consciências pessoais. Então, eles aceitaram que é real, aceitaram que a literatura trabalha com esse processo de subjetivação. E aí, essa subjetividade estaria adequado a essa essência pessoal. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos para o escritor mais importante do simbolismo no Brasil, poeta negro Cruz de Souza, né? O Cruz de Souza, gente, é um dos escritores mais importantes do simbolismo nacional e internacional, né? A gente vai poder observar que o poeta simbolista Cruz de Souza, ele é espetacular na formação de seus versos. Nós já vimos aqui um exemplo do texto dele na primeira questão, muito bem redigido, escrito dentro de todas as características minuciosamente trabalhadas por esse autor. Mas o Cruz de Souza nasceu numa sociedade escravista. Em 1861, a gente não tinha, por exemplo, nenhuma lei que considerava aí o escravo participante da sociedade, né? Ou melhor, as pessoas negras, na grande maioria, que eram escravas no Brasil, que tivessem algum tipo de acolhida, né? Necessariamente relacionada àquilo que seria ao pertencimento da literatura dessas pessoas dentro da sociedade. A gente já tinha algumas situações, mas ainda muito incipientes. Por exemplo, nós tivemos a primeira lei que foi aprovada em território nacional em 1850, que era a Lei Eusébio de Queiroz, que decretava aí o fim daquilo que seria o tráfico de escravos no Brasil, né? Depois disso, a gente vai encontrar em 1960 outras leis acontecendo, mas de uma forma, vamos dizer assim, muito incipiente. E no caso da literatura do nosso autor, ele já vive aquilo que seria, ele ainda não vive aquilo que seria a liberdade dos filhos de pessoas negras no Brasil, que é a lei do ventre livre, que só acontece em 1871, né? Mas mesmo assim, quando ele já nasce de uma forma diferente, dentro de uma família que o liberta, né? Já que o Marechal Souza, né? Ele é um João da Cruz e Souza, ele faz, ou melhor, ele acaba se tornando uma pessoa livre, junto com os seus pais, por conta da benevolência dos antigos donos, né? Olha, esse painel aí pintado na cidade de Santa Catarina, de Florianópolis, cidade natal aí do João Cabral de Melo Neto, impressiona pela imagem do poeta, pela envergadura do cisne negro, já que ele passa a ser conhecido na literatura como cisne negro dessa literatura. O mural, né, painel em 3 prédios ali do centro da cidade de Florianópolis, homenageia o poeta desterrense, até porque Florianópolis era chamada de desterro,
no século XIX. Depois é que teve aí essa mudança de nomenclatura, né? E ele foi concluído com a transcrição do poema em Levo, né, que é um dos poemas marcantes do autor. Da doçura da noite, da doçura de um terno coração que vem sorrindo, seus segredos recônditos abrindo pela primeira vez a luz mais pura. Da doçura celeste, da ternura de um bem consolador que vai fungindo pelos extremos do horizonte infindo, deixando-nos somente a desventura. Da doçura inocente, imaculada de uma carícia virginal da infância, nessa de rosas frescas madruga. Era assim tua cândida fragrância, arcanjo ideal de auréola delicada, visão consoladora da distância. Cruz de Souza, gente, foi um dos mais importantes autores do movimento simbolista brasileiro. Foi um dos maiores representantes, sua poesia é fortemente marcada por temáticas consagradas do movimento na França, o pessimismo e a profundidade filosófica. Foi o precursor aqui no movimento, porque foi ele o autor das duas primeiras obras de características simbolistas no Brasil. Um livro de prosa, Missal, e um livro de poesia, Broquese, escrito por ele em 1893. É patrono da Academia Catarinense de Letras, representante da cadeira de número 15. E ao lado de Afonso de Guimarães, é um dos mais importantes poetas do movimento no Brasil. Mas, inclusive, a gente vai ver aqui, ó, no cisne negro da literatura, uma trajetória de muita situação aí conflitante. A produção de 2 livros de poesia do Cruz de Souza notoriamente tinha vinculações aí de numa tentativa do autor, né, se consagrar dentro da literatura ou pelo menos alcançar o seu lugar ao sol. Filho de escravos alforriados, né, dado ao patrão, ao ex-patrão de seus pais como um afilhado, que não tinha filho, o jovem Cruz de Souza, ele foi recebido dentro da casa desse general do Exército Brasileiro e foi dado a ele todas as condições intelectuais possíveis a uma pessoa branca e bem-nascida do século XIX. Mas um negro, filho de ex-escravos, realmente era um espanto para a sociedade preconceituosa e racista que nós tínhamos no Brasil do século XIX, né? A produção de Cruz de Souza, muitas vezes, com uma verdadeira obsessão pela cor branca, para muitos estudiosos, é uma tentativa desesperada dele de tentar aí fugir ao preconceito que ele carregou, que ele viveu durante todos os anos de sua vida pela sua condição, pela sua negritude, né? Na própria escola, no Liceu Catarinense, era muito comum ele ter aí avalizado seus poemas, as suas redações, mas os professores atribuírem notas menores e inferiores a outros colegas que escreviam de forma mais medíocre, completamente distantes daquilo que seria o apuro formal intelectual do jovem Cruz de Souza. E aí ele já prenunciava características importantes de um preconceito que ele não consegue fugir, né? E aí a gente vai observar que o Cruz de Souza, ele acaba transformando essa representação em uma, vamos dizer assim, triste trajetória, né? A literatura acaba registrando aí as consequências de um ato nefasto que é o racismo. Desde pequeno, o Cruz de Souza foi protegido pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza e sua esposa, que o acolheram como filho porque eles não tinham um filho, né, dentro de casa. E aí, além de alforriarem os pais e o próprio Cruz de Souza, o Marechal Xavier de Souza deu a ele o próprio nome. Souza, né, o Cruz vem do pai e o Souza aí do padrinho, né? A educação foi a de melhor que existia
em Desterro, Santa Catarina, né? E só foi cortada, né, principalmente por conta do falecimento dos seus protetores. A escola não tinha como ser paga, já que os pais eram negros e no Brasil ser negro no século XIX era não ter condições mínimas de sobrevivência, viver sempre excluído numa miséria física e social muito impressionantes. Na própria cidade de Santa Catarina, né, lá no próprio estado de Santa Catarina, ele já começou a seguir aí os princípios de verificar a sociedade o seu racismo estrutural. Foi proibido de assumir o cargo de promotor público em Laguna, apesar da sua extrema habilidade com as leis da época, mas o prefeito, que era quem outorgava os órgãos, os cargos destinados aí pelo governador, preferiu enfrentar o governador a assumir, dar a posse aí a um cargo importante como promotor da cidade, a um jovem negro numa sociedade nem sequer aí nem sequer abolida a escravidão, tá? A escravidão só se abole em 1888 e ele está lá escrevendo suas poesias, trabalhando essa literatura de impacto, né? Acrobata da dor, né? Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada outrora sanguinolenta, agita os guizos e convulsionando salta gravoche e salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nesta macabra piruetas de aços, e embora caías sobre o chão, frementemente afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri, coração tristíssimo, palhaço, tá? Então, a gente vai poder perceber as notas de tristeza, né? Toda essa literatura sombria, né? Negativista, que marca a literatura de Cruz de Souza. Mas por que tanta tristeza, gente? Por que tanta agonia? O Cruz de Souza, gente, ele vai ser um representante de uma sociedade menosprezada pela sociedade brasileira. As pessoas negras no Brasil do século XIX, por mais brilhantismo, intelectualidade, esforço que tivessem, não eram reconhecidas, né? Contra eles pesava muito preconceito. O próprio Cruz de Souza sofreu isso, vindo, né, a ser rejeitado numa condição que ele tinha capacidade técnica e intelectual para assumir. E aí, quando ele resolve ir para o Rio de Janeiro, ele resolve buscar, na tentativa de sobreviver, né, à realidade tão discriminatória do centro-sul do país, aí ao racismo, né, velado, explícito, macabro, que ele enfrentava na cidade de Desterro. Vai para o Rio de Janeiro e lá tenta se colocar. Era um exímio escritor, mas o mais importante era perceber aí a crueldade da sociedade. Aos escritos do Cruz de Souza, sempre os jornais da época, porque ele também atuou como jornalista, era tudo, né? A tentativa desesperada de ganhar a vida, né? Dentro dessa possibilidade, o Cruz de Souza ele tentou todos os subempregos que tivessem e ele trabalhava muito, né? Praticamente ininterruptamente, porque era a forma que ele tinha de produzir algo que pudesse dar a ele, a Gavita, sua esposa, juntamente com os filhos que eles passam a ter, uma mínima condição de sobrevivência. Aí a gente vai observar que a biografia do Cruz de Souza sempre reporta isso. Enquanto ele escreve as matérias, um outro jornalista sempre mais medíocre, sem uma literatura, vamos dizer assim, plena,
ganha sempre o dobro do que o Cruz de Souza. Ao longo da sua vida, ele não conseguiu, no Rio de Janeiro, não ter nenhum destaque intelectual, né? Até porque não era convidado para as rodas literárias dos parnasianos como Cruz de Souza, né? Não frequentava aí os locais onde essa gente bem-nascida, branca e rica frequentava para declamar os seus poemas, porque estava sempre trabalhando, né? Estava sempre correndo atrás do seu sustento. Né? Arranja um emprego fixo na Central do Brasil, mas quando vai para a Central do Brasil, as perseguições são imensas, né? A rejeição por parte dos próprios colegas de trabalho que não acreditam, sob hipótese nenhuma, que Cruz de Souza seja capaz de escrever poesia, né? E aí a gente vê a sordidez humana acontecendo, né? Vítima de inúmeras denúncias por parte dos colegas de trabalho, ele tem cerceado seu direito até de escrita poética durante os intervalos, na hora do almoço, ou então quando ele chegava cedo e não tinha mais nada para cumprir, numa missão extremamente burocrática. Ele era um guardador de papéis, um arquivista, né? E como arquivista, ele tinha aí que enfrentar todo esse desprezo da sociedade pela sua condição intelectual, né? Vive vários dramas pessoais, da pobreza física à orgânica. Passava fome junto com a mulher e os filhos. Um dos filhos chega até a morrer, né? Diante do aspecto de desnutrição. E a morte do filho enlouquece a mulher, né? E aí ele tem que segurar as pontas e ele constrói uma teoria de salvamento, né? Ele acaba acreditando que os manicômios, e principalmente um que existia na Ilha do Governador, que tratava as pessoas tidas como alienadas, né? Era assim que as pessoas com dificuldades, né, psicológicas eram chamadas no século XIX, com música. E aí essa música liberta, trata a depressão, né? O trauma da depressão pela morte do filho da esposa de Cruz de Souza, a Gavita, né? E ele acaba achando interessante essa musicalidade e incorpora essa musicalidade falando de sons, falando de música, trazendo recursos como aliterações e assonâncias para dentro da sua poesia. Então o Cruz de Souza ele acaba buscando dentro desse suporte essas características importantes, né? Mas ele morre feito um indigente, né? Já muito padecendo fisicamente, principalmente de doenças decorrentes do seu estado subnutricional, resolve ir à cidade de Barbacena para tentar um tratamento de saúde mais eficiente, alguma coisa que pudesse realmente dar a eles um pouco de dignidade, né? Acaba falecendo e ao chegar na cidade de Desterro, despachado num caixão de legumes, a população, os amigos, principalmente da época do colégio, se revoltam, tiram ele de dentro daquela situação indigna e resolvem sepultá-lo com máximas honras possíveis para uma pessoa negra que viveu numa sociedade racista, como era o Cruz de Souza, tá bom? Então, baseado nisso, a gente já tem aí, ó, várias características importantes. E agora eu vou pedir 3 minutinhos para que você leia o belíssimo poema Cárcere das Almas, né? Tem uma questãozinha sobre ele para a gente discutir na volta. 3 minutinhos.
Bom, cárcere das almas. Ah, toda alma de um cárcere anda presa, soluçando nas trevas e entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes e natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma, entre os grilhões, as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz e fúnero. Nesses silêncios solitários graves que o chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo, encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são: letra A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Letra C, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Letra D, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. Letra E, a liberdade formal da estrutura poética, que dispensa a rima à métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Bom, a gente vai poder observar que ele trabalha principalmente em relação a essas questões aí metafísicas, né? O refinamento estético continua, é um soneto totalmente trabalhado nas construções aí de perfeccionistas, soneto decassílabo, e o que ele fala é sobre a existência, né? A dor existencial que uma alma tem por estar presa nessas trevas, nessa realidade tão tortuosa para ele. A alternativa correta, letra C, tá bom? Vamos lá, estamos caminhando aí para o final da nossa aula. Vamos para a próxima questão. Mais claro e fino do que as pratas finas, ou melhor, mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava, na dolência velada das sonatas, como um perfume, a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas em lânguida espiral que iluminava. Brancas sonoridades de cascatas, tanta harmonia melancolizava. Vamos lá, gente. Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto. Vamos às nossas características simbolistas presentes no texto. Acompanhe aí a leitura. Letra A. Sinestesia, aliteração e sugestão. Letra B, clareza, perfeição formal e objetividade. Letra C, aliteração, objetividade, ritmo constante. Letra D, perfeição formal, clareza, sinestesia. Letra E, perfeição formal, objetividade, sinestesia. Bom, vamos atrás aqui das características. Sinestesia, tudo ok. Pode ser aquilo que estaria relacionada ao simbolismo. A perfeição formal não é lá uma característica tão simbolista. Se fosse parnasiano, tudo bem. E objetividade, jamais. Você não pode esquecer que uma das características da literatura é a subjetividade, tá? E aí a gente não vai marcar a letra E. Perfeição formal, novamente, clareza, sinestesia. Sinestesia, sim. Clareza não, tudo através dessa questão da sugestão, né? Sem clareza, sempre colocado como se fosse aí algo pouco nítido. As aliterações são características principalmente porque marcam uma questão muito ligada ao movimento aí principalmente simbolista e de Cruz e Souza, que é a forte musicalidade. Objetividade não é característica e ritmo até que sim, mas ele precisa de todas, né?
Clareza, perfeição formal e objetividade, nenhuma dessas é uma característica da literatura simbolista. A alternativa que corretamente coloca é a questão das sinestesias, quando a gente pode ver claro e fina pratas, falar de claro, falar de fino, né? Aqui a gente já tem, ó, dois sentidos, né? Som da tua voz, dolências veladas, né? Perfume. Então, visão, audição, tato e olfato. Tudo numa estrofe só, trabalhando o que a gente chama de recursos sinestésicos, tá? Em relação às aliterações, a gente tem demais, né? Aí a gente vai identificar aliterações, assonâncias, repetições de sons consonantais e também aí vocálicos. E a sugestão, né, tudo mostra essa representação da sugestão dentro dessa realidade. Então a gente vai poder identificar as características básicas do movimento simbolista dentro da poesia de Cruz de Souza. Cruz de Souza é um dos poetas mais importantes do final do século XIX, apesar de ter sido traiçoeiramente menosprezado pela sociedade escravista, né, que ele vivenciou. Depois, no modernismo, ele foi amplamente aceito e referendado através da sua produção, tá bom? Nós fechamos aqui a nossa aula sobre literatura com a produção de Cruz de Souza, já introduzindo aí o movimento simbolista no Brasil, trazendo o principal representante. Na próxima semana, a gente aprofunda mais o simbolismo no Brasil e eu convido a você a também assistir às aulas, principalmente a revisão do Enem, que a gente vai fazer agora dia 10. O Corujão do Enem vai ser transmitido pelo YouTube, pela Meio Norte, e você, aluno da Rede Seduc que acompanha as nossas aulas, também está convidado a participar. Um abraço a todos, eu encontro com vocês no Pré-ENEM Corujão e na próxima segunda-feira, depois também do evento. Um abraço a todos e até mais, gente!